Tem bastante desinformação por aí. Vamos falar de assunto antigo de um jeito novo, inflação, deflação. Então fica comigo e eu preciso pensar só como começar. Conscript reporting. Oi, bem-vindo. Meu nome é Felipe Curvelo e antes de começar eu queria pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal. Isso ajuda muito o canal a crescer e a mensagem a chegar em outras pessoas. Então vamos começar com inflação. A inflação ela é a expansão da base monetária de um país, o que gera consequentemente um aumento generalizado nos preços, que nada mais é do que o governo imprimindo dinheiro, distribuindo, e isso faz com que os preços de tudo aumentem, tipo alimentos, gasolina, os carros e por aí vai. E por que é importante entender esse tipo de conceito? Porque quando você diz que o problema está no aumento dos preços, então a causa de tudo isso é o aumento dos preços, quem aumenta os preços dentro de uma economia? Senão os próprios empresários. O ponto aí é que se a solução mais factível nesse caso, já que são os empresários que aumentam os preços, é tabelar os preços. Se você tabela os preços, então os empresários não têm como nem subir e nem descer aquele preço. Isso já foi provado historicamente que não funciona. Já que se você tabela os preços, então vão faltar produtos na prateleira, o povo vai se estapear, vai ser caos generalizado e infelizmente não vai rolar. Mas então não vai rolar por quê? Porque eu não estou atacando o problema. Se o problema for, então, a expansão monetária, se o problema é que o governo está imprimindo dinheiro demais, do mesmo jeito que foi provado que tabelamento de preços não funciona, é provado historicamente que se você reduzir a emissão de moeda, você sim vai ter uma redução da pressão inflacionária. Os preços tendem a se manter estáveis ou reduzir. E como é medida a inflação? É através de índices. No Brasil você tem um mais famoso, que é o IPCA, mas você tem vários outros, como o INCC, IGPM. Em geral eles funcionam com cestas, categorias ali dentro, cada um tem o seu peso dentro do índice, e daí ele mede a variação num período, e essa variação vai ter, de cada produto, vai ter o seu peso respectivo dependendo da cesta que ele se encontrar. Então, um exemplo. Vamos dizer que você gasta dinheiro só com comida. E você notou que no período de um ano, a comida que você consome, ela aumentou 30%. Só que o IPCA está indicando que a inflação foi de 10%. Isso acontece por causa dessa ponderação. É bem provável que tenham coisas lá dentro que estão jogando o preço, a variação, na verdade, para baixo. Então, por causa disso, você tem ali a sua inflação de 30%, mas a inflação do índice em 10%. Eu posso afirmar, eu construí índices por um bom período da minha vida, eu fui analista estatístico, então eles infelizmente não têm como refletir 100% da sua realidade. Mas é claro, são uma boa base. É importante você se basear no índice, mas no fim das contas o que vai ditar vai ser a variação da sua própria cesta, das coisas que você consome. E depois de tudo isso é provável que você vá dar uma olhada nos dados, ver quanto que o governo colocou de dinheiro na economia, quanto está a inflação. E se você fizer isso, você vai ver que o governo injetou sim muito dinheiro na economia nos últimos anos, mas que isso não teve um reflexo direto na inflação, pelo menos não de imediato. E por que isso acontece? Isso tem algumas explicações, eu consigo enxergar 3, só que antes de explicar elas eu preciso só detalhar como é a criação do dinheiro. Porque quando a gente fala em impressão de dinheiro e tal, isso é mais uma metáfora, porque o governo não necessariamente liga a impressora e sai distribuindo dinheiro. O que acontece na maior parte das vezes é o governo emitindo dívida. Então ele cria dívida e a partir dessa criação de dívida, o Banco Central
compra essa dívida do governo e daí injeta liquidez no governo, que pega esse dinheiro e daí vai distribuindo para quem ele achar que merece receber. Mas note que esse processo fez com que dinheiro fosse criado do nada. Não teve nenhuma produção antecedente de coisas para que esse dinheiro fosse produzido. E nessa mesma linha você tem as reservas fracionárias, que aí é um mecanismo bancário. O banco, quando você coloca um dinheiro lá, digamos R$100, daqueles R$100 ele não precisa ter tudo com ele. Ele precisa ter 20% apenas. Os outros 80% ele pode redistribuir para o mercado em forma de empréstimo. Então vamos dizer que você colocou R$100 lá, ele guardou 20 e os outros 80 ele emprestou. Para a pessoa que ele emprestou, vai depositar em outro banco. Esse outro banco vai ter o mesmo mecanismo, ou seja, vai guardar 16 e os outros 64 vai emprestar. E por aí sucessivamente. Esse mecanismo ele consegue ser replicado várias e várias vezes. Isso, mais uma vez, criou dinheiro do nada. Não precisou ser gerado alguma coisa para que esse dinheiro fosse emprestado para as outras pessoas. E agora, como esse dinheiro se distribui pela economia? São 3 explicações que eu enxergo. E a primeira delas é o efeito Cantillon. O efeito Cantillon dita que essa distribuição de dinheiro vai ser feita através de ondas. Porque veja, o governo mais uma vez não vai imprimir dinheiro, pegar um helicóptero e sair distribuindo por aí. Por mais divertido que isso seja, esse não é o mecanismo que ele adota. Ele tem alguns beneficiários aí, ele tem algumas pessoas que ele vai distribuir o dinheiro primeiro, através de juros subsidiados, propina, obras superfaturadas, propina, salários, mega salários de funcionários públicos, propina. E daí, através dessa distribuição primária, essas primeiras pessoas que receberam o dinheiro, elas vão ter o valor de compra delas aumentado, já que esse dinheiro, de novo, foi criado do nada e despejado na mão dessas pessoas. Já que esse dinheiro foi criado do nada, então a gente tem um aumento dentro da economia do montante de dinheiro que havia antes. Essas pessoas vão começar a gastar esse dinheiro. E à medida que elas gastam esse dinheiro, ele vai espalhando para a economia. Uma segunda onda vai ter também o seu poder de compra aumentado, já que o fluxo de dinheiro passado aumentou, então você vai ter que aumentar seus custos, porque você vai ter uma procura maior. Essa procura maior, lei da oferta e da demanda, faz com que você aumente seus preços, então você aumentou a segunda onda de preços. E por aí vai, uma terceira, uma quarta onda, daí até chegar na última onda, onde esse dinheiro já teve o seu poder de compra todo corroído. E onde que é a última onda? São as pessoas assalariadas, porque note, o salário ele vai ser reajustado depois num índice que é o IPCA geralmente, e esse índice já aconteceu. Todo aquele número que você viu ali, ele já aconteceu. Então, o seu dinheiro, na verdade, foi reajustado por algo que já aconteceu. Então, não é algo futuro que você está garantindo o poder de compra daquele dinheiro, mas sim apenas reajustando o que todo mundo já gastou. O fato é que, pelo menos, existem as pessoas que recebem salário e têm o seu valor reajustado. Mas e as pessoas que não recebem salário? Essas não vão ter o valor reajustado. Então, essas têm uma situação ainda pior do que aqueles que estão trabalhando. E a gente tem uma gama gigante de pessoas desempregadas. Então, são essas pessoas que mais sofrem com esse tipo de política totalmente desleal. Pausa rápida. Eu estava editando aqui e vi que faltou o segundo motivo. O segundo motivo, ele é a distribuição ineficaz do governo pelas instituições que ele orienta que esse dinheiro seja distribuído. Então ele vai pegar esse dinheiro, colocar nas instituições e essas instituições vão ter problemas na hora de distribuir esse dinheiro que ele tem. Por exemplo, o BNDES ou os próprios bancos,
Eles têm risco na hora de distribuir esse dinheiro e já que eles não querem arcar com todo o risco, eles não vão ter a eficiência que o governo gostaria que eles tivessem para distribuir esse dinheiro. Desculpa, essa é a segunda causa, então fica com o vídeo de volta. Daí tem o terceiro efeito. O terceiro efeito ele diz sobre a preferência da moeda. Então, a moeda ela tem uma preferência intrínseca ali, né? Então, quando você fala do real, poucas pessoas querem o real de verdade, que não sejam os brasileiros, né? Se você for na Europa e tentar comprar alguma coisa com real, provavelmente você não vai conseguir. Ninguém vai aceitar seu realzinho. Agora, com euro, você compra, porque é a moeda local. Com dólar, você também consegue comprar. É claro, você não vai conseguir ter a mesma aceitação do que o próprio euro, mas o fato é que todo mundo quer dólar, ou boa parte das pessoas quer dólar. Isso porque é a moeda de reserva mundial. Já que ela é a moeda de reserva mundial, então ela tem uma aceitação muito maior do que a moeda que a gente tem aqui no nosso país. Por isso os Estados Unidos conseguem fazer a impressão massiva de dinheiro que eles estão fazendo sem ter tantos impactos na economia, porque o mercado consegue absorver esse dinheiro todo que eles imprimiram de maneira a minimizar os impactos internos dentro do país deles. Então, se o Brasil fizesse a mesma política, é bem provável que a gente viria por aqui uma inflação galopante, porque ninguém mais ia querer aceitar essa moeda nossa aqui. Agora imagina o contrário. Imagina que você, ao invés de perder o poder de compra, você consegue ganhar, ou seja, a moeda vale mais no decorrer do tempo. O nome disso é deflação. Então quando você consegue produzir mais do que o governo imprime de dinheiro, você tem o preço dos produtos caindo. Então, isso acontece, por exemplo, na Irlanda. Se você viu o meu vídeo passado sobre produtividade, eles têm a maior produtividade do mundo e é um dos países mais livres do mundo também. Então, quando você tem esse tipo de cenário, a ideia é que o cenário lá seja deflacionário, certo? Acertou. Lá é deflacionário. Eles vivem um período deflacionário há um bom tempo e isso não impediu eles de crescer, como é o argumento de todo mundo que defende que deflação é algo que não deveria acontecer. Existe um argumento que ronda a deflação há muito tempo, que é o importante é o equilíbrio entre inflação e deflação. Caso você tenha um cenário deflacionário por muito tempo, você terá pessoas desempregadas, as pessoas não irão consumir, o mercado não ficará aquecido. Mas e a Irlanda? Qual a explicação para isso? E eu coloquei só um país aqui. Existem vários outros que crescem em cenário deflacionário. Olha, por exemplo, o mercado de eletrônicos. O mercado de eletrônicos ele é um mercado naturalmente deflacionário. Exemplo da Sony. Se você vê a Sony, ela lança PlayStation e cada lançamento é recorde, um atrás do outro. Então, assim, o PlayStation, todo mundo sabe que quando ele lançar, ele vai ser mais caro. E daí ele vai ficar mais barato com o decorrer do tempo. Todo mundo sabe disso. Mas o fato de todo mundo saber disso não impede que as vendas sejam um sucesso. O mercado de eletrônicos é extremamente aquecido. Então, como um mercado deflacionário faz com que empregos sejam gerados e um país deflacionário faz com que o desemprego seja gerado. Isso não tem sentido, não faz nexo. Mas tem nexo se você parar para pensar no sentido da deflação. Porque o que acontece? Num cenário deflacionário, as pessoas elas tendem a poupar mais dinheiro. Uma vez que seu dinheiro vale mais no tempo, você sim vai pensar em consumir menos o hoje e guardar dinheiro para amanhã. Daí as pessoas elas passam a consumir as coisas que realmente precisam. Então assim, veja, você sempre vai precisar de consumo imediato. E daí o consumo imediato não necessariamente são coisas essenciais como comida, como vestimenta. Existem as pessoas que veem como essencial o PlayStation 5. Você não tem como saber
o que é essencial para cada pessoa. Mas sim, se as pessoas estão poupando dinheiro, poupar dinheiro é a fórmula para você conseguir ter uma nação mais rica. Só que quando você poupa dinheiro, a tendência é que os juros sobre empréstimos acabem ficando mais caros num cenário deflacionário. O dinheiro vale mais, então a pessoa que vai emprestar dinheiro para você, pessoa ou entidade que vai emprestar dinheiro para você, ela vai querer ter um lucro em cima disso. E se o dinheiro vai valorizar naturalmente, então logo os juros têm que ser maior e refletir não só o aumento do dinheiro, mas sim o lucro sobre esse aumento do dinheiro. Isso é ruim para pessoas endividadas. O governo ele é a entidade mais endividada do mundo. E se ele é a entidade mais endividada do mundo, obviamente ele não vai querer que o juros sobre a dívida dele seja maior, porque ele vai querer sempre pagar mais barato. Só que ele vai pagar mais barato em detrimento de toda a população. E veja que a dívida do Brasil hoje está em 90% do PIB, mas tem países com 100%, 200% do PIB em dívida. E isso é possível porque eles se endividam na própria moeda. Quando você se endivida na própria moeda, o argumento é que dá sim para fazer um ciclo eterno de impressão. Mas em algum momento isso invariavelmente vai ruir. Então é importante esclarecer aqui o que é o dinheiro. O dinheiro ele é representatividade de todas as coisas na economia. E a partir do momento que você cria dinheiro do nada, como se ele fosse além das leis de mercado, das leis da oferta e da demanda, você está desrespeitando algo como se dinheiro fosse algo superior. E não é. Dinheiro é uma mercadoria, como qualquer outro. E se você, numa mercadoria, quer pagar cada vez mais barato por aquela mercadoria, essa é a sua preferência, porque em dinheiro seria diferente. Eu quero pagar cada vez mais barato pelo meu dinheiro. Ou seja, aumentar cada vez mais o meu poder de compra. É isso que a gente tem que pensar quando se fala em inflação. Toda vez que alguém imprime mais dinheiro e coloca mais dinheiro na economia sem produzir absolutamente nada, é o seu poder de compra que está indo embora. Então, se você assistiu até aqui, eu agradeço imensamente. Espero que eu tenha explicado bem e que você tenha entendido que inflação é ruim, deflação é uma maravilha. E se de repente você tem alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar nos comentários. Muito obrigado. Tchau, tchau. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre inflação. Como o governo cria o dinheiro do nada e como isso pode prejudicar a nossa economia. A bomba é a impressora de dinheiro e o balão somos nós. Vamos lá. Está ficando grande. A qualquer momento pode estourar. Obrigado.